Premonição, uma franquia sobre amor e o poder da amizade, sobre os laços que a gente cria com pessoas que atravessam o nosso caminho. Você não acredita em mim? Olha só isso aqui então. Eu sei que eu fui longe demais com essa piada, mas ela ficou muito boa, então aceita. Café? Your exercise. Over the rainbow. Premonição foi uma das primeiras sagas que eu assisti quando eu era criança e eu fiquei bem viciado. Eu já disse que eu fui uma criança um tanto quanto problemática, né? Eu adorava a ideia de mortes imprevisíveis e do gore exagerado que essa franquia sempre teve. E eu tô pensando agora que talvez esse vídeo tenha uma possibilidade de ser barrado por conta desse assunto em específico. Se você não conhece Premonição, esse é o momento perfeito para você conhecer essa saga. A última vez que a gente teve algum filme de Premonição foi em 2011, ou seja, 37 anos atrás. E ao longo de todos esses anos, cresceu uma geração que não tem medo de caminhões com troncos de árvore atrás. O Wes, do canal Cinemania, chora todos os dias no banho, além da tremedeira por conta da abstinência. Mas foi vendo que uma nova geração estava crescendo sem o medo de pegar avião, que a nossa queridíssima Warner Bros. Decidiu que estava mais do que na hora dessa franquia maravilhosa voltar. Em fevereiro de 2025, a Warner lançou o teaser trailer de Premonição 6, o que deixou o Wes do Cinemania de pau duro por pelo menos 3 semanas. Isso é uma meta! Esse burburinho todo sobre a volta dessa aclamada saga de romance e aventura despertou interesse em quem também não conhecia Premonição. Essa parte aqui eu inventei, tá? Eu não sei se realmente tinha alguém que não conhecia Premonição, mas eu precisava desse gancho para poder fazer esse vídeo, então eu vou usar isso como desculpa. E agora você deve estar se perguntando, o que é Premonição? Por que tem 6 filmes? E por que existe imposto sobre imposto caso você não pague o imposto de renda? E bom, eu tô aqui para esclarecer alguma dessas dúvidas. No ano de 1994, o diretor Jeffrey Riddick teve uma ideia para que o inicialmente seria um episódio de Arquivo X. Essa ideia veio com alguns fatores. Ali por volta dos anos 90, uma mulher que eu vou chamar de Shaniqua, porque não tem um nome específico ou nome verdadeiro pra ela, ela decidiu tirar férias no Havaí. E pouco antes dela pegar o avião, ela recebeu uma ligação da sua mãe falando que ela sonhou com algo estranho. E esse algo estranho seria a própria queda do avião, ou seja, ela teria tido uma premonição. Por conta disso, a Shaniqua decidiu não pegar o voo no dia seguinte. O que aconteceu foi que esse mau pressentimento não era só um mau pressentimento. O avião realmente caiu no dia seguinte. Esse evento acabou servindo de inspiração para que o Jeffrey escrevesse o roteiro de Premonição. Além disso, o Jeffrey também tinha um certo fascínio pela morte, o destino como uma força da natureza que você não consegue parar. E se você acha que eu tive uma infância bizarra, puta que pariu, vai investigar o que esse cara fez no passado, porque, pelo amor de Deus, não é possível que alguém teve uma ideia assim, do nada. A New Line leu e gostou do roteiro do Jeffrey e viu um potencial como algo para se desvincular de Arquivo X, e foi então que o Jeffrey reescreveu o roteiro, e esse roteiro se transformou no que hoje a gente conhece como Premonição. Premonição conta a história de Alex Browning, que ao embarcar num voo para Paris tem uma premonição de que o avião vai cair, e ele consegue convencer um grupo de passageiros a sair desse avião antes da decolagem, mas quando o voo realmente explode no ar, eles acreditam que escaparam da morte. Só que logo após o acidente, os sobreviventes começam a morrer de uma maneira inexplicável, e cada um dos acidentes parece ser parte do plano da própria morte. À medida que o Alex tenta entender
entender a razão por trás disso tudo e como escapar, ele descobre que a morte não quer permitir que ninguém fuja do destino final. Eu gosto muito desse filme por conta do perigo que ele apresenta, porque se em Sexta-feira 13 a gente tem um brutamonte de 3 metros de altura te caçando com um facão, em Premonição você vai ter a própria morte como uma força da natureza, ou seja, é algo imparável. Então, isso torna as coisas muito mais assustadoras. Pensa aqui comigo, o Jason só vai te esfaquear e acabou. A morte vai elaborar um plano onde um vento forte vai derrubar uma garrafa de alvejante pra você passar, escorregar e cair de boca no meu pau. O que eu tô querendo dizer é que você não tá fugindo de um psicopata com um facão, você tá fugindo de um eterno acidente e probabilidades. Eu reassisti o primeiro filme e eu gostei muito mais dele por conta dos personagens que são todos estereotipados, mas que ainda assim tem muita química juntos. É legal ver o Alex, a Claire, o Carter e o Hitchcock, que são pessoas que não se conhecem ou que então se odeiam, mas elas precisam se juntar pra tentar resolver esse problema que é a própria morte. O Alex é o surtado, a Claire é a esquisita, o Carter é todos os vilões de filmes adolescentes ao mesmo tempo e o Hitchcock é um dos maiores diretores de cinema de todos os tempos, que já produziu diversos clássicos. E é claro que eu iria fazer essa piada, me desculpa, não tem como não fazer essa piada. Premonição foi um sucesso de bilheteria, o que garantiu algumas boas sequências e muitos traumas em diversas pessoas. Por exemplo, é no segundo filme que nós temos o famoso acidente da estrada com o caminhão, é no terceiro filme que nós temos o acidente da montanha-russa com a Ramona Flowers, é no quarto filme que... E é no quinto filme que nós temos o elenco mais sexy. Sabe o que eu mais gosto em Premonição? É que não tem como escapar. Eu vou usar o exemplo de novo de Sexta-feira 13 e dizer que pra não morrer lá é só você não transar ou não ir pra Crystal Lake. Mas em Premonição não tem o que fazer, vai acontecer, é o destino, aceita. Essa brincadeira que os diretores fazem com mortes cada vez mais criativas e elaboradas transformam a saga Premonição em uma das poucas que pode ser extremamente repetitiva, mas que ainda assim vai render. Isso porque a graça não tá em ver se os personagens vão sobreviver, porque eles não vão, mas sim em tentar descobrir como eles vão morrer, porque as mortes, novamente, são extremamente bem elaboradas. É a mesma coisa com a saga Jogos Vorazes. Eu vou ser um grande defensor de que dá pra você fazer uma franquia de Jogos Vorazes somente focada nos jogos, onde a gente tenta descobrir quem vai sobreviver. E eu sei que os jogos em si fazem parte da crítica da autora, mas eu tô pouco me fudendo. E agora que você já sabe bastante sobre essa saga maravilhosa de romance e aventura, a gente pode finalmente pular pra parte que interessa, as teorias para o sexto filme. A primeira teoria aponta que o filme vai apresentar um novo manual da morte e que isso pode ter a ver com a questão da premonição do passado, já que a protagonista vai ser neta de uma sobrevivente. Caralho, eu não li a sinopse do sexto filme. A trama vai falar sobre a Stephanie, que é uma estudante universitária que é atormentada por alguns pesadelos recorrentes e ela tenta buscar respostas retornando para a cidade natal dela, onde ela vai encontrar a única pessoa que poderia ajudar ela a quebrar esse ciclo fatal e salvar a sua família de um destino horrível que a aguarda. Conforme a Stephanie investiga, ela descobre que os seus pesadelos estão conectados a um acidente que ocorreu na década de 60, onde a sua avó, Esther, teve uma premonição sobre um desabamento em uma torre e ela conseguiu salvar várias pessoas. No entanto, ao enganar a morte, a Esther desencadeou uma sequência de eventos que agora ameaça as gerações seguintes da sua família. A segunda teoria aponta o retorno da Mary Elizabeth Winstead e da A.J. Cook, cujos nomes eu não lembro e eu tô com preguiça de pesquisar. E essa teoria é reforçada ainda mais quando a gente descobre que a A.J. foi vista dando uma passeada pelo set de gravações do sexto filme. Olha, eu acredito que a AJ até possa aparecer no filme, por mais que eu não queira, mas eu já vou chegar lá. Já a Mary Elizabeth, eu acho meio improvável. Eu nunca entendi a galera que jura de pé junto que a personagem dela sobreviveu no final do terceiro filme, porque parece que as pessoas não entenderam muito bem como funciona o atrito entre um trem e um ser humano. Enfim, eu, Calito, não gostaria de ver a AJ lá de novo. Kimberly, lembrei o nome dela, porque eu sou o cara que, por mais que eu goste bastante de filmes slasher, eu tenho pena dos personagens. A Kimberly já sofreu bastante no segundo filme, e se a gente for seguir essa linha na própria saga, a gente já tem um exemplo de uma personagem que era protagonista e voltou na sequência só pra virar churrasco. Então esse provavelmente seria
o destino da Kimberly, e eu não sei se eu iria gostar de ver isso, até porque Premonição 2 foi o filme que eu mais assisti e ainda é o meu filme favorito da saga. Inclusive, mudando completamente de assunto, esse é o principal motivo pelo qual eu gosto de Pânico 5. Eles mudaram o protagonismo sem matar a protagonista anterior e ainda assim fizeram algumas homenagens. Eles conseguiram fazer isso de um jeito muito bom, aonde inclusive, mesmo que a antiga protagonista não seja a nova protagonista, eles não zoaram isso, eles souberam fazer isso de uma maneira que funciona pra trama, porque existe um motivo pelo qual a Sidney tá de volta no 5º filme. Eu sei que tem um certo personagem aí que morreu e não deveria ter morrido, mas eu ainda tô lidando com isso. Eu tenho certeza que se a Kimberly aparecer, vai ser só pra dizer que ela morreu, e isso vai ser meio bruxante, porque ela é meio que a única sobrevivente nessa saga inteira. Beleza, a gente vai ter a Esther agora, de acordo com a sinopse, mas a gente nunca nem viu essa véia. Então a Kimberly segue sendo uma das únicas sobreviventes. Quer dizer, o policial também sobreviveu, mas a gente não liga pra ele. Ele só tá na cena mais icônica da saga inteira. Mas ele não é o personagem mais icônico dessa cena. A Tora é. A terceira teoria diz que o passado do William Bloodworth vai ser mais bem elaborado. Na real, que isso não é bem uma teoria, porque os produtores praticamente confirmaram isso em uma entrevista, mas eu não vou trazer a fonte porque, de novo, eu estou com preguiça, vocês têm um Google, vocês podem pesquisar sobre. A teoria diz que o Bloodworth seria um dos poucos sobreviventes do acidente da década de 60, que seria bem bacana e daria mais sentido pra ele ter tanta afinidade com a morte. Enfim, gente, Premonição 6 estreia em maio desse ano, 2025, caso você já esteja vendo esse vídeo no futuro. Eu não sei porque que você está vendo um vídeo de expectativa de um filme que já saiu pra você. Mas enfim, estreia em maio de 2025, se Deus quiser. E a gente vai ter as respostas pra todas essas dúvidas e teorias. Eu espero do fundo do meu coração que esse filme seja bom, porque ninguém merece esperar mais de 10 anos e o filme ser uma merda. Bom, gente, então é isso. Falta pouquíssimo tempo para esse filme sair. Eu recomendo muito que vocês façam uma maratona de todas as premonições. Não no mesmo dia, porque vai ficar bem cansativo e talvez vocês não queiram nem assistir o 6º filme. Mas, no geral, é uma saga que dá para assistir tranquilamente. É uma saga que você pode assistir os filmes em ordens diferentes. Por mais que eu não recomende, eu recomendo você assistir do 1 ao 5º na ordem que ele saiu. Assiste um por semana, até chegar em maio, na estreia. Eu acho que dá pra fazer isso e aí você vai ter um bom aquecimento pra essa saga. É isso, se você gostou, deixa o seu like, comenta e até a próxima. Quando você atrasa o pagamento do imposto de renda, serão aplicados juros e multas sobre o valor devido. E esses encargos, no caso juros e multas, são considerados parte da dívida total, o que significa que quando você for pagar os próprios juros e a multa, também podem ter incidência de mais juros ao longo do tempo.